descoberta que existem células-tronco no sangue de cordão umbilical, sem dúvida nenhuma, revolucionou a área biomédica. O outro grande marco dentro desta área é saber que essas células-tronco, além de formar outras células como as sanguíneas, podem formar qualquer célula do nosso organismo. Tendo esse recurso, por que não guardar o sangue de cordão umbilical do seu filho e beneficiá-lo e as próximas gerações que virão? A terapia celular, apesar dela estar sendo muito discutida na atualidade, não é uma modalidade tão nova na medicina. Muitas células de vários tecidos são empregadas em tratamentos clínicos. E na minha especialidade, a hematologia, as células-tronco já são amplamente utilizadas nos transplantes de medula óssea em pacientes acometidos de distúrbios oncohematológicos, como por exemplo as leucemias, os linfomas, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Nós estamos tendo avanços extraordinários. Isso significa que a perspectiva de utilização dessas células também é extraordinária. Como sabemos, o corpo humano é composto por células. As células-tronco são células especiais que apresentam 3 características principais. Primeiro, são células indiferenciadas, ou seja, não são especializadas, como as células que constituem o coração, o cérebro, os ossos e outros tecidos especializados do corpo humano. Segundo, são células que apresentam a capacidade de autorreplicação, ou em outras palavras, elas são capazes de se multiplicarem, gerando outras células idênticas à original, como várias réplicas dessa original. E, finalmente, a terceira característica são células que apresentam a capacidade de transdiferenciação, o que significa que são capazes de se transformarem em outras células especializadas. A nossa equipe realiza aproximadamente 50 mil atendimentos ao ano, com um número elevado de diagnósticos, como leucemias, linfomas e outros cânceres do sangue. Porém, em alguns casos, não conseguem a cura com a quimioterapia usual, ou a doença se apresenta de maneira tão agressiva que há indicação de transplante de medula óssea. No Brasil, temos cerca de 5 mil novos casos com indicação de transplante ao ano. 30% desses possuem doadores na família. Para o restante, buscamos um doador nos registros de candidatos à doação de medula. Mas devido à miscigenação da nossa população, a chance de encontrar alguém compatível é 1 em 1 milhão. Quando encontramos um doador compatível, temos alguns obstáculos até o transplante, como localizar o doador, reconfirmar a compatibilidade, coletar as células. Isso pode levar alguns meses. E muitos desses pacientes não conseguem aguardar a espera. Mas no Brasil, dos 1.600 transplantes de medula óssea realizados ao ano, 51% já se utiliza o sangue do cordão umbilical como fonte celular. Foi nesse contexto que nasceu a Cordicell. Nossa intenção era dar solução de tratamento para estes nossos pacientes. Foi com o advento das pesquisas, mostrando as inúmeras vantagens da utilização nos transplantes de células-tronco do cordão umbilical, ao invés das células da medula óssea, naturalmente fez surgir em nosso grupo médico a ideia de criar um banco de sangue de células do cordão umbilical. A Cordicell é diretamente comprometida com os resultados da terapia celular utilizando células-tronco do cordão umbilical. São rígidos padrões de qualidade, onde temos totalmente sob controle os processos laboratoriais pertinentes à coleta, congelamento e armazenamento. A nossa equipe é especialmente treinada e realiza a coleta do sangue do cordão umbilical no momento do parto, com consentimento pleno do médico obstetra, de sua equipe e dos pais. O procedimento acontece após o nascimento do bebê, não interferindo em nenhum momento no parto. Ou seja, a coleta ocorre quando o bebê já está com a mãe, é indolor, não havendo, portanto, nenhum risco para ele e nem para a mãe. Ao preservar o sangue do cordão umbilical com a Cordicell, você se torna um associado e, com isso, passa a ter direitos a benefícios exclusivos. Por exemplo, com o cartão Cordicell, um cartão vitalício, você garante consulta em nossos ambulatórios com médicos especialistas em oncohematologia, garantindo assim uma segunda opinião em uma eventual necessidade de utilização das células-tronco ou a própria infusão dessas células quando for necessária. O Centro de Biotecnologia da Cordicell é o único do país que possui toda a estrutura laboratorial própria necessária para o congelamento do sangue de cordão umbilical, que assegura a qualidade do material armazenado.
Ainda investindo em alta tecnologia para o congelamento e armazenamento do material, possuímos o congelador automático, que permite o resfriamento das células de forma gradativa e controlada, garantindo melhor congelamento e integridade celular. O armazenamento é realizado em tanques de alto desempenho, que permite a imersão do material congelado no nitrogênio líquido e, assim, a manutenção da temperatura a menos 196 graus centígrados, podendo ser armazenado por longos períodos. No laboratório de sorologia é onde são realizados testes de alta sensibilidade para a detecção de doenças infecciosas nas amostras da mãe, em conformidade com o que determina a legislação. O Laboratório de Biologia Molecular realiza testes com metodologia de última geração, contribuindo na garantia da segurança da utilização dessas células. No Laboratório de Imunematologia Avançada é onde é classificado o tipo sanguíneo da mãe e é avaliado se essa mãe possui ou não anticorpos irregulares. Isso é um grande diferencial da Cordicel, uma vez que, se detectado esse anticorpo, nós podemos orientar essas mães para as próximas gestações. O laboratório de citometria de fluxo permite a qualificação, a quantificação e a caracterização das células-tronco. E é por todo esse controle que a Cordicel foi acreditada pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA, órgão chancelado pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala de acreditação, é importante a gente ter o entendimento que a instituição ela está muito mais preocupada com a segurança do usuário, com a segurança do paciente, do que só com a produção, do que com a prestação de serviço. Então hoje a Cordicel ela tem que ser entendida dentro desse cenário do mercado de saúde como um grande diferencial. Aquela instituição que mais do que trabalhar a lógica científica de um banco de cordão, hoje ela está muito mais preocupada em garantir dentro desse processo a segurança daquele que lá na frente vai estar recebendo esse serviço e garantindo com isso uma qualidade e um diferencial enorme dentro do cenário. A Cordicel é o único banco de sangue de cordão umbilical que possui em sua estrutura biotecnológica um laboratório que já realiza a pesquisa do cultivo e expansão das células-tronco do cordão umbilical, sempre seguindo as boas práticas clínicas e de maneira estéril. E a expansão das células-tronco do cordão umbilical nada mais é do que aumentar essas células em laboratório com a finalidade de ter uma rápida reconstituição da medula óssea do paciente no momento do transplante. E a gente já sabe, a partir de pesquisas realizadas em outros países, que essas células-tronco do cordão umbilical expandidas são eficientes no tratamento para pacientes que necessitam dessas células. E é importante ressaltar que essa técnica laboratorial pode ser realizada não apenas com o sangue do cordão umbilical recém-coletado, mas também com as células já congeladas e armazenadas. Após 20 anos de pesquisas e utilização, as células-tronco do sangue de cordão umbilical são hoje um recurso de tratamento consolidado e disponível para inúmeras doenças. Atualmente, as células-tronco do sangue de cordão umbilical são utilizadas no tratamento de aproximadamente 80 doenças, incluindo uma ampla gama de cânceres, doenças genéticas, deficiências do sistema imunológico e outros distúrbios do sangue. Como as células-tronco possuem características capazes de participar da regeneração de tecidos, os cientistas do mundo inteiro têm estudado a sua aplicação no tratamento de inúmeras doenças. Por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Crohn, doença de Huntington, doença de Parkinson, a esclerodermia, a encefalopatia por baixa oxigenação cerebral, entre outros. Diante dessas evidências, eu acho que não resta dúvida alguma quanto à importância de preservar o sangue de cordão umbilical, especialmente para filhos de pais com casos na história da família de doenças tratáveis pelo uso das células-tronco. Uma das maiores conquistas da medicina nas últimas décadas é, sem dúvida, a terapia com células-tronco para o tratamento das inúmeras doenças para as quais já havíamos esgotado todas as nossas armas. Neste contexto, a criopreservação do sangue do cordão umbilical ganhou grande importância em virtude de ser uma fonte muito rica e extraordinária de células-tronco. Portanto, nossa recomendação como médico especialista é de que a criopreservação do sangue do cordão umbilical
é de fundamental importância para solucionar problemas de saúde hoje e no futuro.